não tem a parte de desenvolvimento genético, vamos dizer assim. E até a década de início de 90 ali, era tudo semeio direto no solo, né? Exato. Só para voltar um pouco atrás, na década de 90, aí, 50% das sementes eram importadas e 50% eram nacionais, só para você ver como funcionava. Até a própria agricultura profissionalizar, acho que foi a chegada do viveiro de muda, foi no início dos anos 90, né? Eu até falei errado, corrijo, né? Realmente foi mais tarde um pouquinho, foi mais anterior, mais cedo um pouco, né? E já começou realmente esse São Paulo, semeio. início dos anos 90, mais ou menos. Isso, né? Além das empresas, das variedades, das marcas, né? Tudo isso, também a parte do desenvolvimento do viveiro de muda, né? Porque boa parte do que se desenvolveu do viveiro de muda aqui no nosso estado foi através de você levar esses viveiristas. O pessoal ficou um pouco, né? Ficou assim, não, mas isso não é para nós. Eu nunca esqueço essa palavra. Não, isso é para São Paulo, né? Não vai ser para nós. E não é isso. Hoje nós estamos. Só que essa barreira aí já diminuiu. Hoje nós temos qualidade que não viveiros aqui, né? Então sim, eu presenciei também muitos viveiros que iniciaram, pararam. Mas hoje eu acho que é importante ainda essa parte de visitas técnicas? Eu acho, porque mesmo que você tenha internet, tem, né, todos os cursos online, você tem tudo, né? Mas eu sempre digo assim, sempre visualmente você sempre aproveita alguma coisa. Nas viagens você sempre tira alguma coisa de proveito. A equipe de vendas, ela tem um papel muito importante. Porque quando falou a parte da venda, o relacionamento, eu na minha opinião, o relacionamento não vou nem falar 50% da venda, acho que até muito mais, porque a pessoa que só vem por preço, ela vai por preço também, né? Então eu acho que mantém um cliente, seja ele em qual área que for, ou de uma representação de sementes, ou do viveiro de mudas, ou até o próprio qualquer produtor. Área, né? Qualquer área. Começamos agora o 7º episódio do AgroConecta Podcast. Desde já agradeço a sua audiência, a sua participação. Nesse 7º episódio, o tempo voa quando a gente está trazendo informação e ajudando aí você, nosso amigo do campo, nosso amigo produtor rural, pessoal que trabalha com agronegócio, viveiro de mudas e tudo mais. Hoje vamos falar um assunto muito interessante, falar um pouco da história da linha das hortaliças, desenvolvimento de materiais, variedades, a vinda dos híbridos para o Brasil e tudo mais, com um cara que entende muito e participou ativamente disso em boa parte do Brasil, e principalmente aqui no nosso estado de Santa Catarina. Desde já, peço para você não esquecer, se você não segue o canal, o que tu tá fazendo, meu amigo? Minha amiga, segue aqui o canal, clica a notificação, ativa o sininho, ativa tudo que tiver aí e participa, deixa seu comentário o que você está achando e próximos assuntos que a gente pode estar trazendo aqui no AgroConecta, beleza? E desde já não podemos deixar de agradecer a participação da Usina Viveiro de Mudas, nosso patrocinador master aqui do AgroConecta, e hoje também Agrofértil Agropecuária, do meu amigo Gelson, que é o meu convidado hoje aqui. O Gelson, que é, como já falei, proprietário da Agrofértil Agropecuária, tem 61 anos já, né, Gelson, de carreira. Uma idade. Engenheiro agrônomo, formado pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Isso em 1986, então são 38 anos sendo agrônomo no ramo. Começou no HF em 1994, com distribuição de sementes aqui no estado de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Gelson, ao AgroConecta. Pode complementar aí, fica à vontade. Ok, muito obrigado, Leonardo. Obrigado ao AgroConecta pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui presente e contar um pouco da minha história, da história das sementes do nosso estado, que a gente conviveu há muito tempo. Como você realmente falou, sou formado em dezembro de 1986, quase 38 anos. Sou natural do Rio Grande do Sul, me formei em Pelotas. Lá no próximo ano seguinte, eu já comecei a trabalhar na área na cidade de São Miguel do Iguaçu, Paraná, na área de extensão rural, com projetos de assistência técnica, topografia, enfim. Na sequência, eu trabalhei numa empresa de produção de sementes de grãos, soja e trigo, de um grupo famoso no Brasil que se chama Amarge. Tive o prazer
de estar dentro de uma empresa famosa e aprendi muito com eles. E aí começou a nascer o meu sonho de sementeiro, com sementes de grandes culturas. Fiz uma especialização nesse transcorrer em grandes culturas. E em 1994, essa empresa parou com o trabalho de sementes, e aí eu vim para Santa Catarina com um novo desafio, com uma empresa de sementes que não existe mais no mercado, se chamava Calcid, e logo em seguida eu verifiquei a necessidade de buscar mais novas empresas. Aí, na época, já existia vários, Isla, Feltrin, Topseed, as mais antigas, né? A Grosseries, enfim. E depois, em 2001, eu iniciei com revendas, lojas próprias para atender o pessoal. Então, estamos aí. Hoje eu sou distribuidor de algumas marcas, TSV, Superseed, Feltrin e Enza. E comercializo também de várias outras marcas que tem no Brasil, enfim, de todas elas aí. Estamos um caminho bem longo aí, umas estradas bem grandes aí, mas estamos aí. O Gelson é um dinossauro, vamos falar com todo carinho, mas é um dinossauro do mercado da semente no Brasil. É o conhecido ródio, né? Ródio hoje na empresa não existe mais, mas é o ródio aí. É o cara que quando roda a Hortitec lá não consegue rodar porque conhece todo mundo, desde o mais alto escalão de todas as empresas de semente. Viu muita coisa acontecer, né, Gelson? Com certeza. E a minha ideia de convidar você para vir aqui hoje é justamente isso. Muitas pessoas que estão na sua agropecuária, no seu viveiro de mudas, ou até o produtor rural, vê como é que é hoje o mercado, as situações, e talvez eles não sabem de onde que isso veio, como isso começou e o que fez chegar a como está hoje, vamos dizer, né? Porque boa parte do nosso presente a gente deve ao nosso passado, né? Com certeza. Obviamente. Então, a minha ideia aqui é hoje a gente falar sobre isso, sobre como começou, principalmente o desenvolvimento de hortaliças no Brasil, e a gente vai trazer a nossa experiência, a tua experiência principalmente, óbvio, no estado de Santa Catarina, mas que eu acredito que o que aconteceu aqui foi muito parecido com o que aconteceu no restante do Brasil e tudo mais, né? E já entrando no assunto, Gelson, como foi o início do desenvolvimento das hortaliças nos anos 90, que até onde eu saiba, me corrija se eu estiver errado, foi quando, vamos dizer, começou realmente a sair de uma coisa muito rudimentar e começar a escalar devagarinho o desenvolvimento do grande plantio das hortaliças na década de 90. Como é que começou esse negócio aí? Voltando um pouquinho lá atrás, um pouco nas histórias, né? A Isla iniciou o trabalho em 1955, em 68, em 50... Já em hortaliças. Em hortaliças, sementes. A Isla foi precursora até então, que eu sei, desde o meu conhecimento. E em 58, a Agristar, em 68 já a Agroflora, que depois em 1994 ela foi vendida para a Sacata, que hoje continua, e aí veio a Grosseries, porque em sementes de milho eles começaram em 45, mas a Grosseries iniciou em 71. E aí teve sucessivas, o Feltrin, 79, 80 a Ortec, e aí começou. Então na década de 90 nós tínhamos essas empresas que eu citei agora, mas eram mais OPs do que híbridos. Elas tinham alguns híbridos que vinham importados, né? Mas nós tínhamos aqui no Brasil empresas que comercializavam sementes importadas. Várias marcas que traziam para cá. Então era um início muito difícil, né? Não tinha híbridos, praticamente muito poucos, né? Que não tinha, mas muito poucos, com baixa tecnologia, enfim, tudo era muito demorado, muito lento, né? Então esse realmente foi um início de sementes que eu quando eu comecei em 1994, as dificuldades, enfim, são várias, né? Isso foi o que a gente consegue colocar nessa questão. Em relação a variedades, então, tinha um pouco da questão dos híbridos, mas a maioria é europeia, que então não tem a parte do desenvolvimento genético, vamos dizer assim. E até a década de início de 90 ali, era tudo semeio direto no solo, né? Exato. Só para voltar um pouco atrás, na década de 90, aí, 50% das sementes eram importadas e 50% eram nacionais, só para você ver como funcionava. Então, nós tínhamos muitas empresas vindo de fora, muitas sementes vindo de fora. Sim. O semeio, naquela época, era totalmente... Não tem, porque o semeio começou nas semeaduras praticamente em 92, em 2002, por aí, 2010, Santa Catarina, né? Um pouco mais aí. Mas no semeio no Brasil... Geralmente a maioria era direto, né? Sem semeio direto, exato. Eu acho que boa parte do que ajudou
aos híbridos talvez se desenvolver e até a própria agricultura profissionalizar, acho que foi a chegada do viveiro de muda, acho que foi no início dos anos 90, né? Eu até falei errado, corrijo, né? Realmente foi mais tarde um pouquinho, foi mais, né, mais anterior, cedo, mais cedo um pouco, né? E já começou realmente São esse Paulo, semeio. início dos anos 90, mais ou menos. Isso, até a pelletização, ela começou em 90, 92, com sementes de silviculturas, né, silvestres. E nos anos aí 2000, aí que já começou na parte de sementes de hortaliças. Então, aí começou realmente a pelletização e aí nós não tínhamos, quando comecei, realmente não existia semente pelletizada. Mesmo importada, não tinha. Talvez São Paulo, algum caso ou outro tinha, mas aqui em Santa Catarina não existia, né? E as variedades, a maioria geralmente era alpês, né? Como comentei antes. E a germinação era boa da semente? Olha, existia problemas, né? Como existe até hoje sempre, né? Assim, hoje ainda ocorre, infelizmente, assim, percalços na germinação e tudo mais, imagina naquela época, né? É porque as sementes vinham muitas importadas, pensa bem, naquela época tudo era muito mais difícil, chegar no navio para depois chegar até em Santa Catarina, por exemplo, e chegar na mão do produtor, isso passava por quanto tempo, né? Qual é o período disso? Além da armazenagem, né? Tudo isso aí era com certeza, transporte. Totalmente diferente, né, do que é hoje. Evoluímos muito, né? Sim. Eu até estava dando uma pesquisada, eu acho que o desenvolvimento do plantio das hortaliças ali nos anos 90, ele deu, pelo que eu estava pesquisando, ele deu um boom, assim, uma alavancada com a vinda dos viveiros, porque a gente conhece a realidade do pessoal antigo da nossa região, por exemplo, de Santa Catarina, quando era semeado a lanço, né, a semente nua ali, que era barato, mas germinava muito pouco, jogava a lanço, aí botava o copinho, né, que eles chamam, na quinta, pelo menos fazia, botava o copinho, depois aí passava o herbicida, o veneno, matava, ficava só um pezinho, e assim era feita a produção. Quando veio o viveiro de mudas, principalmente no início, que ainda era rudimentar, mas ajudou a começar a alavancar a produção, a produtividade, e ajudando, eu acho que a vinda do viveiro de muda, ela alavancou e ajudou muito a vida do produtor rural. E juntamente esse viveiro os viveiros, né, começaram a trabalhar com parceria com as sementeiras, né? Eu acho que na época, nos anos 90, ali, principalmente depois, vamos dizer, dos anos 2000 para frente, que começou a desenvolver mais essa parte da pelletização e das empresas de semente, né? Com certeza, veio mais empresas para o Brasil e as próprias empresas melhoraram tecnologicamente e tudo, né? Mas, como você falou, realmente se gastava-se muito mais semente, porque semeio direto no solo, depois tinha que ralhar, enfim, a semente o consumo era muito alto. Sim, vendia em quilo, né? Semente de alface que hoje se compra em unidade de semente, se comprava quilo, né? Exatamente. É loucura. E hoje, Gelson, conta um pouco pra gente dos anos 90, quais dificuldades versus oportunidades? Porque atrás de toda a dificuldade sempre há uma oportunidade de negócio, né? De fazer diferente. Quais as dificuldades e oportunidades você encontrou quando foi começar no mercado de sementes, de hortaliças, ali nos anos 90 e 94, quando tu começou? Exato. Então, a pior coisa foi, digamos assim, o mais difícil, foi porque você não tinha informação. Você não sabia muito com quem você buscar as informações de sementes. Informações técnicas você não tinha. Livros, não existia internet, ela chegou no Brasil em 95, então a dificuldade de você adquirir uma semente e chegar uma semente para nós era, como hoje ainda falta semente no mercado, mas sempre foi falta de problema, sempre teve problema de falta de sementes, desse abastecimento. Então, toda essa dificuldade, ela já vinha muito, muito além disso. Por quê? Só para eu fazer um parênteses, até o próprio pedido de uma semente, nós tínhamos que fazer por telefone e depois veio o tal do fax. Não tinha WhatsApp na época? Não tinha internet, né? Enfim, se a gente analisar a internet, é recente, né? Sim. Então, essa era a dificuldade, né? Então já começava aí o ponto. O fornecimento de semente vinha de fora, de vários locais, Estados Unidos, Europa, toda a Europa vinha, do Japão, enfim. Então até essa semente, como eu falo, chegar aqui na mão dos importadores ou das próprias empresas, tanto a Agroflora na época, que é Sakata, ou a Agristar, eles também importavam diretamente as sementes, mas essas sementes até nós colocarmos no mercado, ela passava por muito transporte, era ruim na época também. Nós fazíamos uma outra observação,
que nós, assim, eu, porque tinha mais pessoas que faziam o que eu também fiz na época, né? Não a quantidade que existe hoje. Eu acredito, assim, que na época nós tínhamos uns 5 representantes no litoral e mais uns 5 no oeste, meio oeste, oeste. Era pouca gente, talvez um pouco mais desse número, que era um, né, de uma empresa, outra da outra, e eu que fazia de tudo um pouco também. Mas a dificuldade era você... E nós fazíamos a pronta entrega, a maioria era pronta entrega, né? E isso... Aí causava vários problemas. Eu enchia uma caminhonete com semente e com clima, sol, enfim. Mas era o que tínhamos na mão, era o que tinha para fazer. Então essas foram as dificuldades muito grandes, né? Eram desafios. As variedades que nós tínhamos na época, era o que tinha, não tinha muita opção, você não tinha muitas opções mesma espécie plantada em São Paulo, era o que plantava aqui, o que plantava no Rio Grande do Sul, tudo igual, e vamos adaptar o clima, vamos adaptar a época do ano e assim ia, e vamos tocando o barco. Então foi essas as maiores dificuldades que eu senti na época, né? Mas fui atrás de estudos, procurei me aperfeiçoar para saber o que tinha, como a gente poderia trabalhar e fomos fazendo isso passar dos anos que foi melhorando, graças a Deus. Sim, sim. Teve comentado comigo em off antes que uma coisa que mudou muito daquela época para cá era a parte que, como tu falou, os pedidos era só por telefone, então trabalhava-se o dia inteiro sem sinal, chegava num hotel ou na empresa, tinha que ligar lá para o fornecedor da semente para passar um pedido por telefone, e que isso tudo na época vinha de São Paulo, né? Como tu falou, vinha as importações, vinha para São Paulo e partia tudo de lá. Exceto a Feltrin, que é do Rio Grande do Sul, sim, e a Isla, né? Mas fora isso... de lá, diferente da nossa situação hoje, que tem muitos distribuidores, né? Então a gente vai tocar no assunto mais para frente, dessa parte da distribuição, né? Acho que até na sequência, já podemos dar sequência aqui, na parte dos anos 90, estamos falando, dos anos 2000, né? Exato. Dos anos 90, mais ou menos isso aí que tu falou, ele estava começando a se desenvolver, mas nos anos 2000 muita coisa começou a mudar no mercado, né? Começou a mudar, sim. Muitas empresas começaram a vir para o Brasil, começou as fusões, né, as empresas se fugindo com outras, comprando, adquirindo. No caso, aconteceu aí em 94 com a Sakata, mas depois aconteceu com o Seminis, que até adquiriu. Hoje acontece, né? Até hoje acontece, né? Que inclusive a Isla agora pertence a Sakata, só um exemplo, mas e não vai parar, né? Sim. Eu acredito que não vai parar. Mas em 2000 é que as coisas, na minha visão, aconteceu. Aconteceu desde feiras, eventos, as empresas todas investindo mais, vindo para o Brasil, muitas empresas chegando, trazendo produtos novos, híbridos, né, com vários tipos de materiais. Eu acho que começou a difundir um pouco mais a hortaliça. Eu acho que aí começou, na minha visão, em 2000, foi o grande pulo na nossa... Qual que tu acha que é os dois principais pontos que fez dessa deslanchada, assim? A necessidade do produtor, com certeza o mercado começou a pedir, né? Eu acho que o mercado começou a necessitar e principalmente porque nós temos no nosso país, eu acredito, sempre pensei isso, um grande potencial. E por isso que as empresas vieram e foram investindo. Eu acho que foi uma questão de mão dupla, tanto as empresas investindo e pela necessidade de ter bons materiais e fazer o processo ter sequência. E também a parte principalmente também nos anos 2000 ali, não sei o ano exato, né, mas a parte da pelletização, né, e da parte da vinda a popularização dos híbridos, né, que como tu falou, de 2000 para trás tinha alguma coisinha de híbrido aqui e ali, mas não era tão difundido e também não tinha muita exigência disso, né, mas de 2000 para frente, além da pelletização, que deu um grande ganho de produtividade e rendimento, também a parte dos híbridos, né, que começou a ser mais difundido, também com a vinda de mais empresas para o Brasil também, né? Claro, porque os híbridos fornecem algo a mais do que um AUP, né? Então, eles começam com produtividade, depois tu vai para resistências, aí cada momento você tem um problema, né, que vai se expandindo, cada vez você vai criando diferentes tipos de viroses, bactérias, fungos, enfim. E aí os híbridos vão correndo atrás para cada vez ir suprindo melhor. Então, essa necessidade de produção,
padrão de produtividade, de agregar né, para o produtor, quem faz a comercialização, exigência do produto. Sim. Então é bem isso mesmo, né? Tanto que, não querendo fazer uma propaganda, mas a gente trouxe na época, em 1998, se não me falha a memória, o tomate Carme, que foi um grande pulo no tomate, aí, que é uma grande até hoje cultura. se fala do Carme. E eu lembro muito bem que vieram outros materiais e o nome dos outros tomates se chamava Carme, qualquer um falava Carme, né? Ou Longa Vida e tal. Então, por quê? Porque realmente trouxe assim, uma disparada, que antigamente se plantava-se muito um Santa Clara, comum, que produzia até bem, mas até um certo ponto, depois também já não produzia tanto. E aí, quando se sai de um AOP e entra para um híbrido, com várias vantagens, e aí a coisa só vai subindo de nível e estamos melhorando e cada vez mais, né? Com certeza. Gelson, tu tem noção de quantos híbridos tu ajudou a desenvolver em Santa Catarina? Eu passei lá no início? Na minha história de vida, aí, quem me conhece, longa, né? Quem me conhece, eu passei por várias empresas, né? Sim. E dessas, graças a Deus, todas elas foram ótimas para mim, aproveitei enquanto foi, somos amigos até hoje, foram momentos, mas todas as empresas tinham seus materiais híbridos ou até OP, e a gente sempre procurou fazer o que dava naquela época. Fomos trabalhando com materiais que muitos não deram sequências porque realmente não deram certo. Como é normal. Eu estava olhando a nossa lista aqui, Carmen, tu não, participou. Dá para... Magali provavelmente também. Dá para... Até hoje, Verona, Barcelona. Esses materiais... alguns continuam ainda, para você ver como alguns continuam ainda, né? Outros já não estão mais no mercado porque realmente foram substituídos. E alguns ainda perpetuam, tu vê? Até hoje. É uma história desses materiais aí. A Couve-Flor, a mais antiga híbrida, é a Verona, né? Verona, aí você pega um Fuiu-Toio da vida aí, que está aí quantos anos ainda no mercado. Não sei se tu sabe, mas o Fuiu-Toio antigamente eu comercializei com a marca Agroceres. Tu veja só bem. Agroceres? Porque eles... Que hoje é Sacata. Agroceres? Não. A Sacata... Hoje o Fuiu-Toio é marca Sacata. Sim, da Sacata. Mas a Agroceres hoje é o quê? É o Horticeres. Eu ia dizer que era Horticeres, né? Isso, hoje é Horticeres. Então, mas enfim... O Fuiu-Toio já foi da antiga porque eles importavam, né? Isso. A verdade, tem toda essa história. Então... São essas histórias aí que nós vamos muito longe aí porque tem muita coisa para contar. É bem interessante. E amplo, né? Inclusive quando eu lembro quando eu era mais novo que o Gelson era um dos caras pioneiro, assim, ele está sendo um pouco humilde aqui. mas ele é um dos responsáveis. Se hoje a gente tem, eu digo pelo litoral, que eu não conheço muito o oeste catarinense, por exemplo, mas no litoral aqui, no nosso Citroën Verde no litoral, se o HF está no ponto que está hoje, se deve muito ao Gelson. Tem que dar o crédito. Algumas coisas assim, a gente correu atrás, né? Voltando lá um pouco, no meu início, o que eu fiz? Eu fui atrás, eu nunca tive preguiça de trabalhar. Sim. Você me conhece até hoje, que eu levanto e corro atrás. Eu nunca tive preguiça de participar em cursos, e eu conheço pessoas do Brasil todo. E todo mundo te conhece. Mas o que isso trouxe para... Porque eu fui atrás, eu precisava de um material, eu precisava de um tomate, não tem. Na época, você não lembra, mas um tomate muito plantado, só para enfatizar um pouco, era um tomate Santa Clara, marca Asgro. Né? Era importado para a semente de Sacama, que fez um grande trabalho no Brasil, foi uma importante empresa no Brasil, parou os seus trabalhos, tinha mais outros importadores. Então, eu fui lá na Sacama e disse, vocês não me conhecem, eu estou aqui, quero comprar e quero vender para vocês. E assim como outros também, que eu tive, né? Então a gente eu fui atrás dos materiais. Até hoje, quando não tem, eu dou um jeito. A gente tenta correr atrás, né? Porque é questão de você ajudar o cliente. Eu acho que principalmente eu me vejo, estou olhando a situação, porque era um mundo de dificuldades. E por trás disso, como eu já falei, oportunidades, né? Oportunidades tipo que assim, o cliente aqui, o produtor do nosso estado precisando, às vezes sofrendo com a falta de uma variedade que de repente tu já viu que em São Paulo tem, que tal empresa escutou falar que está trazendo. Então, eu sei que tu sempre foi um cara que desbravou isso. E consequentemente, além das empresas, das variedades, das marcas, né? Tudo isso, também a parte do desenvolvimento dos viveiros de muda, né?
Porque boa parte do que se desenvolveu dos viveiros de muda aqui no nosso estado foi através de você levar esses viveiristas, como meu pai foi um deles na época, um dos primeiros viveiristas de Santa Catarina foi meu pai, o Sérgio, e eu sei que foi muito responsável de levar eles para São Paulo, quando começou uma hortiteca, ou levar em viveiros primeiramente, para entender que lá já estava avançado, a situação tinha começado antes, já estava um pouco... São Paulo sempre está um pouco na frente, vamos dizer assim, no desenvolvimento de algumas coisas, e tu levou essa turma lá para ver como é que funcionava, né? Que São Paulo chega às coisas antes, até hoje, né? Muitas coisas acontecem em São Paulo. Menos do que antigamente, acredito que hoje as coisas estão mais popularizadas. Mas a gente sempre procurou fazer, através das empresas de sementes, na época, pessoal de substratos que nos deram muito apoio, telas, inclusive, nós... juntamente com o pessoal dos viveiristas aqui, seu pai foi junto e outros viveiristas, né? Daqui da região, de Santa Catarina inteira, na verdade, nós fomos, e eu nunca esqueço, né, que era um Varing ainda, eu acho que muito poucos andaram de Varing, de avião. Varing faz tempo. E o pessoal ali nunca tinha andado, feito um voo, mas assim, foi uma experiência única, lá a gente visitou, foi uma visita muito importante na época, porque era coisas que se via lá e aqui não tinha. E o pessoal desacreditando que poderia funcionar aqui, né? Porque, como tu falou, São Paulo chegou as variedades primeiro, a tela chegou antes, o plástico chegou antes, enfim, várias tecnologias geral. Forma de fazer, né? Adubação, os biológicos, se nós for falar aqui, é toda a parte de tecnologia. E, logicamente, que o pessoal ficou um pouco... né? Ficou assim, não, mas isso não é para nós, eu nunca esqueço essa palavra, não, isso é para São Paulo, né? Não vai ser para nós. E não é isso. Hoje nós estamos... Só que essa barreira aí já diminuiu. Hoje nós temos qualidade que não... viveiros aqui, né? Então eu presenciei também muitos viveiros que iniciaram, pararam. Nessa parte realmente eu procurei ajudá-los sempre, né? Porque, como falei lá no início, nós éramos poucos, né, que fazia esse tipo de trabalho. Hoje não, hoje tem muitos distribuidores, muitos representantes, tem internet, tu compra na internet, e é isso que tu comentou, para chegar lá no produtor, para chegar aquela semente lá, era uma dificuldade, não sabia nem de onde comprar isso. Então nós que estávamos no meio, nós corríamos atrás, fazíamos meio campo para poder atendê-los. Então essa parte realmente... acho que a gente ajudou, não só eu, como os outros colegas da época, a gente ajudou muito. Principalmente... igual tu falou dessa parte da diferença, né, de São Paulo, da região de São Paulo para cá, hoje em dia, claro, tem diminuído muito essa distância, mas conversando agora, quando é que foi essa semana com o viveirista lá do Ceará, e ele falando da dificuldade, às vezes, às vezes coisas que para nós é tão simples, mas por exemplo, irrigação, aspersão, né, às vezes a pessoa não vê aquilo como distante, entendeu? Quando tu falou, me lembrei dele, falou, não, algo distante, isso não é para nós aqui, não funciona lá, mas aqui eu acho que não. E eu acho que o principal da gente ver essas tecnologias e coisas maiores, vamos dizer, do que nossos olhos podem ver naquele momento, é tentar adaptar, veja, eu acho que o primeiro ponto é adaptar para a nossa realidade, né? Que é o que foi feito na época. Foi visto que era nos anos 2000 e pouquinho em São Paulo, funcionava de um jeito, e foi adaptado e trago para cá, adaptado para o clima também daqui, para a realidade financeira também, acredito eu, né? Obviamente. E foi feito funcionar. O importante é isso. E depois vai melhorando. Aí hoje em dia a informação está muito mais fácil, né? E a melhoria contínua é muito importante. E tinha muita diferença de lá para cá, né? Qual tu acha a principal diferença que tinha na época, assim, vamos dizer, de estrutura, irrigação? O que tu lembra assim da época? Nós vimos, né? Logicamente que tinha estruturas ruins, médias e boas, né? Mas justamente era isso. Era a tecnologia já em telas, né? Em bandejas, não tinha em bandejas de isopor, de plástico, desculpa, tinha de isopor ainda naquela época, mas o manejo geral de irrigação, essa parte toda, a gente notou algumas diferenças, né? Já existia uma automação de irrigação, né? E aqui era tudo manual, assim, são os principais que a gente visualizou, né? Diferenças de culturas também, né?
como falei, como São Paulo tem de tudo, e aqui a gente estava começando num alface, numa cultura aqui e acolá, e lá era um mix muito maior já de variedades, mais digamos, completo, mais né? completo, mais completo. Visitamos um viveiro grande já na época de tomate, então é uma coisa assim de encher os olhos, porque tomate em Santa Catarina, nós temos na região de Caçador, todo mundo sabe que é muito bem, aqui na Grande Florianópolis, mas lá viveiro de mudas não tinha, né? Naquela época aqui de tomates, né? E lá a gente conseguiu ver. Então são coisas assim que a gente viu algumas diferenças nesse sentido aí. Engraçado que, por exemplo, as hortaliças aqui no nosso estado começou, acho que era popular no início ali, a parte de alface lisa só, né? Hoje a gente tem esse leque imenso de produtos, né? Que todo mundo conhece, mas quem não participou lá atrás disso daí não sabe que começou com alface lisa, né? Existiam outros, mas o que era popular era só alface lisa, né? Alface lisa, porque era o consumo era né, tipo da região, depois veio as crespas e americanas aí, hoje está... Hoje já virou o jogo. Já virou tudo o jogo. Não, mudou bastante. E qual que... Mudando agora, assim, para a parte técnica, assim, de viagens, qual que tu acha, na tua visão, que é a importância disso? Vamos dizer até nos dias de hoje, trazendo o que foi lá, que a gente já falou de quão importante foi lá, mas hoje tu acha que é importante ainda essa parte de visitas técnicas? Eu acho, porque mesmo que você tenha internet, tem, né, todos os cursos online, você tem tudo, né? Mas eu sempre digo assim, sempre visualmente você sempre aproveita alguma coisa. As viagens você sempre tira alguma coisa de proveito. Né? Eu nunca perdi uma viagem, sempre ganhei alguma coisa. Cursos, palestras, dias de campo, seminários, enfim, qualquer coisa. Apesar de toda a tecnologia, por ser um pouco mais antigo, eu gosto de ver presencialmente. Sim. Porque é melhor, você vai conseguir, você vai trocar informações, você vai ver. Eu acho isso é válido, não tem nem... eu acho que não tem nem conversa como isso é válido, né? Mas você tem que ir com o propósito de aprender também. Claro, você tem que ir lá, correr atrás e buscar aprender. Mas eu digo que é importante isso porque, às vezes, no mundo da digitalização, é só celular, é só YouTube, é muito importante, óbvio. Hoje em dia popularizou muito. Tu quer, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né, o podcast que a gente criou, a ideia foi levar informação informação de valor prática, né, algo prático que vai agregar a quem está assistindo, para a pessoa olhar de casa, escutar dentro do carro no Spotify, olhar no YouTube, botar em casa enquanto faz alguma coisa, né? O YouTube é a nova TV do brasileiro, no mundo, né? É um canal de TV, que cada um tem um canal de TV, né? Popularizou muito isso. Mas eu acho que a visita técnica, eu sou muito adepto também, porque eu concordo plenamente contigo. A gente, desde o início do nosso viveiro, a gente sempre, assim que pôde, começou a fazer viagens técnicas em viveiros, em eventos, em palestras, e aquilo que tu falou é verdadeiro. Cada visita nunca é em vão. Nenhuma visita em um viveiro, num evento é em vão. Sempre, pode perguntar pro Zé Vitor, que é meu sócio, né? Várias vezes nós saímos no Viveiro de Mundo em São Paulo, eu falei, tal e tal coisa que o cara falou para nós lá, tem que saber pagou a viagem. separar o que é bom, o que é ruim. Cara, e assim, além do relacionamento que você cria, network. Claro. Enfim, Não, porque assim, principalmente, Gelson, porque quem já trilhou o caminho que a gente quer trilhar, quem está na frente, vamos dizer assim, de mercado ou de tamanho de empresa, eles sabem coisas que a gente não sabe. Estava falando hoje no Viveiro, lembra? Estava falando, fosse me visitar lá, eu falei, poxa, para que eu vou eu vou para o norte se eu vejo os maiores viveiros do Brasil indo para o sul, em alguma tomada de decisão? Pô, não faz sentido. Exato. Se eles estão indo para aquela direção, poxa, vamos tentar olhar o que eles estão pensando e por quê. Exato. Que não é à toa. E faz a gente economizar dinheiro e tempo, né? Principalmente. Com certeza. É tem que pensar, né? Tem que pensar hoje em tudo, né? Vários fatores, né? Então essa viagem eu acho muito importante. Busca manejo, insumos, parceria. Hoje a gente tem parceria muito boa com a Irriga Forte do Paraná, uma grande, assim, são pessoas, o Diego, o Rafael, umas pessoas assim que ajudam a gente, qualquer momento pode ligar. O Sazik de Piedade, são os caras que, fazendo visitas, correndo atrás, foi a gente conhecendo, são caras que hoje a gente pode pegar o WhatsApp, mandar uma foto, um vídeo, trocar uma ideia e tá se ajudando, né? Exatamente. Que é o principal, e naquela época era um pouco mais difícil, né?
E então, complementando, por que eu faço isso? Porque eu hoje posso entrar nesses locais que você citou, que eu conheço eles vão me abrir a porta para chegar lá. E isso é em função de quê? Desse conhecimento, dessas feiras, de visitas, que você vai fazendo o relacionamento. Aí vai te abrindo as portas. Sim. Não, né? Isso aí. Eu desconheço um cara melhor do network do que tu, eu acho. Não, a gente... Não, é pela simplicidade, eu acho, de uma maneira de você também tratar com respeito as pessoas. Eu acho que tem todo um histórico. Isso é personalidade, não tem... Eu acho que se ajudar também, né, Gelson? Com certeza. Hoje em dia, a gente, quando vai buscar, às vezes, se aproximar de uma pessoa, obviamente, todo mundo tem um interesse, faz parte, mas tem um ditado que fala que a gente tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Né? Eu te ajudar de alguma maneira, por exemplo, a tu desenvolver um material, por exemplo, sem querer nada em troca. Agora, não estou fazendo em troca de alguma coisa, mas pode ser que lá na frente, não pedindo um favor de volta, mas, Gelson, me ajuda nisso daqui. E se o cara for parceiro, não, vamos se ajudar. Depois te ajudo de volta. Então, essa parte da gente, ajudar alguém sem ver a quem, né? Eu ainda acredito nessa questão humana. Eu ainda sou... Coração, né? Do coração. Ainda acredito que tem pessoas boas aí, que a gente pode confiar e que vai ter o retorno. Não, com certeza, Gelson. A parte de desenvolvimento de variedade, melhoria de resistências, produtividade, qualidade, falando ali da parte dos híbridos ali e trazendo para os dias de hoje, tu acha que a gente já chegou numa perfeição dos materiais? Porque antigamente, eu vou trazer o que eu vejo do passado, tu me corrige se estiver errado. Antigamente, em terra de cego, quem tinha um olho era rei. Né? O pessoal, falando do Carmen, por exemplo, né? Se tu plantava o Santa Clara, né? Isso, o tomate Santa Clara, mais plantados. Que era OP, produzia daquele jeito, trancos e barrancos, mas era o que não tinha que fazer. Quando veio o Carmen, foi uma revolução. Se for olhar hoje o Carmen para trás, ele não... Já passou. Meu Deus do céu, ele é totalmente ultrapassado. Só que cada mudança de variedade que tinha era uma disrupção muito grande. Às vezes uma coisinha pequena já era gigante. E hoje em dia, isso veio se desenvolvendo nesses últimos 15, 20 anos, que tá ficando muito parecido. A briga está grande. Não posso dizer mais do mesmo. Cada empresa busca trazer alguma variedade para resolver um problema diferente, uma resistência. Mas eu quero dizer para ti, quando que tu vê que isso saiu esses materiais híbridos, né? Começou a buscar essa questão de desenvolvimento para resistência, produtividade. Então, na verdade é pela competitividade, não pela briga que eu falei, mas pela competitividade natural. Isso faz com que cada empresa, os seus melhoristas, eles vão buscando genéticas melhores para quê? Para ter o seu espaço. E para buscar essas resistências que tu comentou, como eu falei antes, cada vez mais você tem diferentes vírus, bactérias, tudo. Isso aí vai mudando. E o geneticista ele tem que estar correndo atrás disso. Então é um desafio dele procurar materiais para ir suprindo essas dificuldades que vão ocorrendo. E as empresas por si, como tem várias empresas no Brasil que são multinacionais, têm esse potencial, eles têm esse know-how para poder fazer esses materiais. Eles estão constantemente buscando pelas necessidades que eu comentei. Para quê? Para buscar qualidade, produtividade. Hoje antigamente não se discutia, pelo que eu acompanhei, custos de produção. Eles nem sabiam muito o que era isso. Dava graças a Deus quando produzia. Isso, ou os custos eram mais baixos também, então diluía. Hoje não, se você tem que produzir X, senão tu não fica competitivo. A qualidade, tem que ter tal qualidade, senão você está fora do mercado. Né? Então, eu acho que isso andou meio junto, essa busca por materiais, juntamente com as necessidades do produtor, do mercado, tecnologia chegando. Acho que é uma coisa que anda parelho e não, já pegando o gancho aí, não vai parar, não tem como parar. Não tem perfeição? Não tem, ninguém é perfeito, não existe perfeição. Tu falou assim, já chegou num nível tal. Sempre vai aparecer alguma coisa, sempre vai ter. Na medicina humana nós estamos sempre evoluindo em remédios, enfim. E é por isso que a natureza vai aparecendo novas culturas, tem culturas que vão surgindo, problemas vão surgindo, então não tem como parar. Eu ia dizer que uma coisa que eu acho que pode impulsionar muito e
e obrigar, às vezes, ter uma disrupção maior é a questão das doenças, né? Às vezes surge uma doença que abala o mercado e o mercado de sementes, de geneticistas, tem que se desenvolver agora para resolver aquele problema. Entrou, agora nós temos os porta-enxerto. Por quê? Pela necessidade. Se não fosse, não iria existir os porta-enxertos. Sim. Então, as necessidades é que vão buscando os desafios. Você tem que estar correndo atrás sempre, né, para solucionar. Então, que bom se não tivéssemos mais diferenças de, né, tá tranquilo, as viroses, bactérias, não sei o quê, mas mesmo que não aumente, que não tem, porque hoje tem, né, milhões, mesmo que isso não cresça, mas você tem que estar melhorando para poder ir controlando isso tudo. Sim. Por isso que eu digo, é a busca, mesmo que a mudança, a disrupção do material para o outro não esteja tão grande, como antigamente era, vamos dizer, né? Quando era uma mudança drástica, assim, meu Deus do céu. Exato. Hoje em dia é mais, vamos dizer, não é mais pequenas mudanças, mas são mais, tem que prestar atenção, são os detalhes, vamos dizer assim, né? Esse material, ele é melhor por esses detalhes aqui. Esse material é um tomate também, mas ele é melhor por esses detalhes, né? São as doenças, resistência do fruto, né? E eu só citei em doenças, aí você tem nutrição, você tem várias outras qualidades. Até custos hoje está sendo levado em consideração. Aí você entra em qualidade de frutos, enfim, de plantas. Aí a genética é maravilhosa, porque ela não para nunca. Não. A gente que estudou um pouco isso aí a gente não tem nem noção, sabe, de como que as coisas é diferente. É um negócio muito, muito grande. E da adaptação de materiais? Ela hoje ainda funciona como era antes, a parte novos materiais, de onde eles vêm, como é o desenvolvimento de materiais hoje, novos? Elas estão mais adaptadas, no meu ver, né? Porque antigamente, como falei, vinham os materiais se comportavam, digamos, em São Paulo, no Sudeste, chegávamos aqui no Sul com frio, clima diferente, solo diferente, alguma coisa e tal, dava os seus problemas, né? Eu acho que essa a genética realmente buscou. Hoje tem materiais que são produzidos em qualquer lugar do mundo e que produz aqui em Santa Catarina. E essa foi o melhoramento genético que foi buscado nesse tempo todo. Então, as materiais, as sementes, ganharam muito com isso. Sim. Ganharam muito com essa tecnologia toda embutida dentro das sementes de fazer hoje o mesmo material que produz aqui, produz no Rio de Janeiro, um exemplo. Que antes vinha importado, vinha para São Paulo, uma alface crespa, por exemplo, distribuía para o Brasil a alface crespa. Vão plantar, não tinha essa busca da adaptação para ver se era para esse nosso clima do sul ou não era, né? Hoje eu vejo uma grande regionalização, né? Isso. Hoje vem um material novo para uma empresa de sementes, tanto de fora quanto do desenvolvimento aqui, ela busca identificar em qual região que vai se adaptar melhor ou dar um resultado melhor àquele material, né? Se é mais no clima do sul e sudeste ou nordeste, né? Muda bastante. Muda bastante. Em 1989, tive a oportunidade de ir para o México e lá nós fomos visitar uma fazenda, vamos supor que eles chamam lá, né? De melhoristas em tomate. Olha, eu fiquei apavorado de ver tanto material que tinha lá. Por quê? Daquele material, um ia para cá, outro para lá, com certeza. Ou não destinou para nenhum local, mas entendeu? Lá naquela época já existia justamente. 89. 89. Então são isso aí. De lá para cá, com certeza só melhorou, só evoluiu. Então justamente hoje tem a empresa que produz lá, o geneticista que produz um tomate, digamos, ele vai saber que vai dar aqui no Brasil, vai se comportar em algum local da Europa ou um local aqui, acolá. Principalmente questão de clima, né? De clima. Que boa parte, né? De clima. Temperatura, umidade. Isso aí. O solo hoje se adapta em muito solo, né? Hoje Israel, um exemplo que o Carmen veio de Israel, só para você ter ideia, totalmente árido, né? Mas são situações de cada material que vão se comportando cada vez melhor. Sim, é isso que eu quero finalizar. E aí, meus amigos e amigas, o que você está achando desse episódio do AgroConecta com meu amigo Gelson? Muita informação importante e enriquecedora. Diga o que você está achando aqui nos comentários e também bota aqui pra gente quais próximos assuntos que a gente pode trazer para estar te ajudando aqui no AgroConecta. Estamos aqui para te servir e te ajudar. Comenta aí. E
no caso das representações e distribuições de semente, né? Pelo que eu entendi que tu estavas comentando, quando começou essa parte de difundir hortaliças pelo Brasil todo, tinha pessoas como você, por exemplo, no nosso estado, passavam um pedido lá para São Paulo e vinha semente e você já fazia a distribuição direto de fábrica, no caso, né? Isso. Já era uma redistribuição ou era meio informal? Como é que Não, naquela época funcionava? Teve períodos informais. No início foi totalmente informal. E depois foi formalizado, até um período com umas empresas, foi formalizado em uma região tal, eu tinha área de distribuição, e como o formato até hoje ainda continua em algumas empresas. Nem todas, mas algumas ainda continuam com esse formato de áreas delimitada, de redistribuição. Distribuidor. Sim. Representante. O representante, né? Nós éramos... Tinha alguns casos de representantes, mas eu e mais alguns, né, trabalhava, na verdade, como comerciante. Né? Comprava, comercialização de sementes. Comprava e como se fosse um até atacado. Porque naquela época você estava aprendendo junto, né? Então a venda técnica de ajudar... todo mundo aprendendo na época. Tudo aprendendo. A venda técnica veio mais depois. Veio um pouquinho depois. Primeiro era vender mesmo. Mas... Faz parte. Não tem o que fazer? Como é que vai ajudar tecnicamente um produtor? Senão... Tem que haver. Tem que estar direto no campo também, né? Para você ajudar, você tem que estar no campo. É uma questão. Quando tu chegou era tudo mato, né? Não é tanto assim também. Não sou tão velho, não. Mas eu digo pelo mercado, porque quando a gente vê o mercado do jeito que é hoje, com os representantes ou direto de fábrica, vindo aqui na ponta, trazendo informações muito valiosas sobre os materiais deles, sabendo falar, o posicionamento, ou os próprios distribuidores, né? Também, né? Esse posicionamento hoje era muito diferente lá atrás, como se começou. Claro, né? Porque pela facilidade da informação que temos hoje, totalmente. Sim. Né? E na tua opinião, qual a importância de uma formação numa equipe de vendas, uma parte comercial, de ter essa equipe, tanto ela direto da fábrica de semente, por exemplo, ou vamos trazer também adubos biológicos, toda essa linha direta de fábrica ou distribuidor, assim, essa venda técnica, esse time comercial, tu que é um dos maiores formadores de equipe comercial do nosso estado. Graças a Deus passou muitos aí que estão bem sucedidos. Inclusive, se você é filho do Gelson, filho do Gelson adotado, vamos dizer assim, né? Filho de semente, vamos dizer assim, do Gelson, já deixa teu comentário aqui e manda um abraço pro pai Gelson aqui, que ele tá esperando tu pedir bênção aqui, tá? Mas enfim, Leonardo, tenho certeza que você, para vender qualquer coisa, vai vender um livro, vai vender um sapato, você tem que saber o que está vendendo. E nas sementes que nós estamos falando, adubos, enfim, primeiro item, você tem que saber o que tu está vendendo. Senão, você não tem nem como chegar no teu cliente. Sim. Eu, quando chega um material novo, por que eu faço as viagens, por que eu vou no campo, para saber como é que é o material, quais as diferenças de um para outro. Então, você tem que conhecer o que você está vendendo. Então, isso é básico. Tem que saber isso, na minha opinião, é o início de tudo. Né? Aí, esse treinamento, ele envolve, logicamente, a parte técnica de vendas, né? Porque vendas é uma arte. A venda, você saber vender, tem toda uma questão de você, desde o início, de você chegar no teu cliente, de se posicionar, da honestidade, da sinceridade, do conhecimento do que você está vendendo. Então, quando o pessoal fala, é relacionamento. O relacionamento envolve muita coisa. Não, o relacionamento e demora muitas vezes muitos anos para você ter esse relacionamento, como, né, muitas vezes eu sei quando eu chego num cliente como você, ou chego num outro cliente, cada cliente é um, então você tem que estudar o seu cliente, você tem que saber o que ele está precisando, você tem que levar uma ajuda para o teu cliente, não é só o preço que vai resolver, né, muitas vezes. Então é isso que eu acho que o consultor, digamos assim, tem que estar preparado, né, na minha visão, e eu sempre, né, você colocou aí paizão, assim, é porque eu nunca, né, eu sempre procurei transmitir para eles o que eu aprendi, eu nunca escondi o aprendizado. Né? Eu nunca deixei de levá-los onde pude levá-los, vamos junto, vem aqui junto, vamos aprender, o que é isso, tem dificuldade, pede para mim, eu nunca escondi nada. Nunca escondeu nada, sim. Então, por quê? Hoje, se são concorrentes, não são, eu fiz a minha parte, entendeu? Sim. Mas concorrente não é inimigo, né? Não existe, eu me dou com todos eles, né? Por isso, eu acho que é esse fator
que falam aí de paisano. Porque realmente a gente tem né? Foi sempre falado, sempre discutido e procurei ensinar. Eu acho que é esse o objetivo. E sabe outra coisa que eu acho, Gelson? Vou te fazer a pergunta. Eu só vem um pouquinho para a tua esquerda aqui, ó. Tu tá saindo do microfone. Não, é você. Tu um pouquinho para cá. Ah, tá. Isso, Aí. Deu um corte? Eu corto ali, porque daí tu ia fazer a pergunta e tu volta ali. Ah, tá. Já tá enxergando. Quer voltar para trás lá? Não. Foi perfeito, tá tudo certo. Tá, deixa eu só tomar água então. Sim. Isso, Pô, toma água? Tens água aí, não? Tem. Tem. Tem que aproveitar enquanto eu falo, tu toma água, porque senão Deus o livre. Não. Não pode esquecer. Qual é a pergunta que eu ia fazer? Vamos dar a sequência. Eu ia falar um negócio. Tem que cuidar para não repetir muito, que eu estou atropelando um pouco os assuntos aí. Não Mas esquenta. assim que é bom, tá bem legal. De boa. Eu vou atropelando pergunta aí que tu tinha no final, já estou comendo agora. Tá tudo certo. Mas assim, não. Assim que é bom. Dá nada. Mas, ô Gelson, voltando aí, mas uma das coisas que eu acho que faz tu ter tantos filhos, vamos dizer assim, né, que eu te considero, foi a parte tu sempre, eu vejo, né, de fora, da oportunidade. Eu vejo o Alex, por exemplo, hoje trabalha na TechSeed, é um grande amigo nosso, teu também, inclusive. É um cara que se formou lá no Rio de Janeiro, ele é do sul do estado, e do nada é contratado pelo Gelson aqui na região da Grande Florianópolis, né? Um recém-formado, se não me engano era na época, né? Recém-formado. Recém-formado. Alguém vindo lá do Rio de Janeiro, não tinha pouca experiência, ele já falou pra mim, pô, era cru. Aprendeu aqui no sarrafo e acredito que muito contigo também, né? Do dia a dia. Seria assim, citar nomes, eu acho que eu nem vou lembrar de todos, né? Deus livre, uns 70. As oportunidades eu procurei dá-lo para todos, né? Todo mundo teve a mesma oportunidade. Sou grato por todos eles, quem está na minha equipe hoje, quem não está na equipe. Todos fazem parte da história, Tudo né? faz parte da história, mas justamente você citou só um exemplo, mas é isso aí. Acho que oportunidades a gente sempre procurou dar o melhor possível. Alguns momentos a empresa estava passando por alguns momentos que não pôde, mas sempre não foi a minha vontade. Minha vontade foi sempre de procurar que eles aprendessem e tivessem sucesso de vida. E graças a Deus, muitos estão aí. Esse é o principal, né? É o principal. Por isso que a equipe de vendas ela tem um papel muito importante. Né? Porque quando falou a parte da venda, o relacionamento... Eu, na minha opinião, o relacionamento, não vou nem falar 50% da venda, acho que até muito mais, porque a pessoa que só vem por preço, ela vai por preço também, né? Então, eu acho que mantém um cliente, seja ele em qual área que for, ou numa representação de sementes, ou de um viveiro de mudos, ou até o próprio qualquer produtor. Área, né? Qualquer área. Eu acho que tem a qualidade do produto, ajuda muito, mas o relacionamento, eu acho que por qualquer problema que vá passar a tua empresa, o teu negócio, o teu produto, qualquer dificuldade que vai acontecer em qualquer momento, faz parte, se você tiver um bom relacionamento, tu consegue contornar muito melhor que o teu cliente. O teu cliente te entende, ele quer te ajudar também, às vezes, para resolver, tu ajuda de volta. Então, acho que o relacionamento é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, é isso aí. Eu acho que facilita muito a vida, né? Não, facilita, tu tem toda a sequência de pós-venda, enfim, ajuda muito, com certeza. E tu acha que a parte... Eu sei que tu é um cara que roda muito, até hoje. encontrar o Gelson na loja é difícil. Cada dia num canto. Mas esses cantão que tu roda aí, que eu sei que tu vai até lá na Cova Funda, atender o produtor, eu sei que tu gosta disso. Tu acha que falta, até hoje, falta isso muito no mercado? Falando em equipe, em vendedor, em consultor. Como é que tu veio lá mais no interior, saindo dos grandes polos, cinturões verde, saindo um pouco disso, indo lá para aquele cara mais longe que precisa? Essa é uma necessidade geral, Leonardo. Isso não é só aqui, é em qualquer lugar que eu vou, qualquer lugar do Brasil. Falta mão de obra, falta técnicos, falta gente para chegar lá no produtor. Então tem muita gente desassistida. Aí são as oportunidades, né? Novamente, né? Novamente. Nós temos muitas oportunidades, muita oportunidade. Isso e há necessidade, porque a gente vê pessoas, produtores ainda fazendo muita coisa errada, porque não é culpa deles, eles não têm essa informação, ninguém ajuda eles, né? Eles não têm, então isso existe. Nós somos num estado pequeno, que muitas vezes tem pequenos produtores lá, como tu falou, lá no interior, lá na grota, e
eles não têm, os filhos agora estão começando, alguns, então tomara a Deus que isso venha a evoluir, é o que a gente torce, né, que tem alguém para dar sequência e com cabeça mais aberta. Já tem casos, muitos casos bons aí, graças a Deus também, voltando, né, no assunto. Então é isso aí, eu acho que precisa de gente, tá? Precisa de gente cada vez mais, não tem. Não tem. Não E tem. é uma dificuldade, né? É dificuldade. Hoje tu montar mão uma obra. equipe de vendas, de consultores que a primeira parte de viajar, desse deslocamento, estar presente é uma dificuldade, né? Dificuldade. A tecnologia está ajudando muito, né? Hoje você tira pedido por computador, você tem WhatsApp, você faz videochamada, enfim, ajuda muito. Você daqui a pouco não precisa sair daqui para ir lá visitar o cliente, não dá, né? Ajuda muito. Mas o presencial, ele ainda funciona. Funciona, é bom. Mas mesmo que seja através desses meios, né? Hoje você tem que ter alguém que entenda do assunto também. Tem que ter, você tem que saber o que você está repassando para o teu cliente. E aí a principal a dificuldade da a falta de paciência veio do pessoal, né? É que quer, por exemplo, quer ver se trabalhar numa representação de semente, de defensivo, de adubo, mas quer que as coisas sejam muito rápidas, né? E como a gente vem falando ali, a gente falou de uma mudança do mercado de hortaliças que demorou 10, 15, 20 anos para sair do nada e ser alguma coisa. E hoje o pessoal tem muita pressa de fazer a coisa os acontecer. Jovens, né? Os jovens? Os jovens aí estão com muita pressa, né? Mas vai indo, acho que com todas essas situações aí, o mercado é muito amplo. Sim. Temos espaço para todo mundo aí. Não, com certeza, com certeza. E sobre venda técnica, eu acho que é isso, né, Gelson? Tu acha que... Eu sei que tu é um cara muito representativo na parte da venda consultiva, disso, mas tu acha que hoje ela ainda funciona? Sim, realmente, como nós falamos até agora, funciona, tem que ter. O que mais tem é vendedor, Tem mais vendedor. Não, mas tem vendedor tirador de pedido, né? E isso sempre teve, desde a minha época, e não sei até quando vai ter. Mas vamos falar de casos de sucesso, né? Vamos falar de pessoas que estão bem sucedidas na nossa área, tanto técnicos como agrônomos, enfim. Eu preservo muito e eu valorizo né, a minha situação como engenheiro agrônomo, que isso tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Você vai encontrar produtores, como eu encontro produtores, que não dão bola, não acreditam, não confiam. Isso vai existir, mas isso a gente sabe que tem que deixar de lado. Mas tem que fazer o seu melhor, buscar fazer o melhor que tu conseguir fazer. Eu acho que o objetivo de qualquer pessoa é fazer o seu melhor. Qualquer funcionário, desde seja seu motorista, seja seu agrônomo, tem que fazer o seu melhor. Buscar fazer o melhor que você consegue fazer naquele momento que você consiga fazer. E essa parte técnica, com certeza, quanto mais, melhor, sendo bem sincero. Você tem que ser técnico para você levar as tecnologias para o produtor e ter retorno. E ajudar, né? Eu acho que ajudar. Eu acho que o técnico que ele vai, o técnico, o agrônomo, que ele vai no campo e primeiramente ele pensa em ajudar o produtor, ele já sempre sai na frente, né? Sempre sai na frente. Porque ele, além de ser justo e ganhar a confiança do produtor ele mostrar para o cliente, não, pô, tô aqui para te ajudar. Se eu for vender, é uma consequência muito boa, né? A gente, né, quem é vendedor vive a de venda venda, técnica, né? Mas eu acho que a venda, numa venda consultiva, por exemplo, ou algo nesse sentido, uma venda técnica, né? A venda, ela é sempre a consequência, né? Se tu for atropelar e querer só pensar em vender, e o produtor sente isso, o cliente sente isso, eu acho que piora muito a situação. Com certeza. Eu acho que a venda técnica é principalmente isso, é uma venda que é uma consequência de um bom atendimento. E você vai fidelizando o teu cliente, né? Essa venda técnica tu vai fidelizando. Você, como um cliente meu, um exemplo, se eu te der um bom atendimento, tecnicamente, consultivamente, todo o relacionamento, quando tu precisar, tu vai lembrar de quem? Né? Sim. Vai lembrar das pessoas que estão mais próximas a você. Sim. Isso aí não tem dúvida. E eu acho que falando dessa parte, posso trazer uma experiência própria nossa, uma das boas coisas que trouxe, que ajudou muito nós na área comercial da usina, e também de maneira interna, foi a parte da parceria com os fornecedores.
inclusive, tu é um deles, né? Que a gente, como já se conhecia logo antes do nosso início, já se conhecia, obviamente. Com o passar do tempo, a gente sempre pôde aproveitar muito essa parte de ajuda, dessa venda consultiva, de informação, de materiais, de insumos, e também, consequentemente, a ajuda a entender alguns mercados, conversar a respeito de uma região, de tais produtores, de oportunidades que talvez tinha no mercado, ou não. Às vezes a gente via de um jeito e às vezes algum fornecedor que conhecia aquela região dizia, não, acho que não é por aí, eu acho que é assim, vai por aí que é melhor. Então, e são coisas que, assim, eram coisas que tanto você quanto outras pessoas ajudavam de bom coração na venda consultiva, ajudando. E, consequentemente, a gente acabava negociando outras coisas e fazendo a coisa acontecer, né? Com certeza. Então, eu acho que é um exemplo prático, né? É prático. Isso aí, vai cortando etapas, né? Essa é uma ajuda aí. Com certeza. E tu acha que em qual direção tu acha que o mercado de sementes, empresas, representações, ele está indo? Tu acha que ele, na tua opinião, ele se mantém do jeito que ele está indo hoje? Tu vê alguma mudança, assim? A minha visão é que o mercado vai crescendo, né? Nós temos um crescimento a demanda de sementes, porque nós temos regiões cada vez maiores, aumentando regiões de plantio, então sementes vai haver esse consumo de sementes, as empresas que já existem no Brasil, estão por aí, cada vez vão se especializar cada vez mais. Então, como falei lá atrás, para mim não vai parar, o mercado vai continuar, vai andando, com distribuidores ou vendas diretas, enfim, cada um vê qual é o modelo que se adapta melhor, depende aonde que se quer atingir o mercado, se é de norte a sul, ou se é um mercado regionalizado, não, só tenho material, só trabalho com porta-enxerto, então eu vou nos mercados onde existe porta-enxerto. Mas eu tenho produto, a linha completa, como as empresas que eu trabalho, tem todos o portfólio completo, então tem que atingir todos os nichos de mercado. Então, eu, na minha visão, sou muito otimista, sempre fui, e se visualizo que isso não sei quando vai parar, mas assim, é vasto, não tem, né? Justamente porque o nosso país tem muitas oportunidades. Eu acho que o mercado de hortaliças, ele é quase... O agronegócio no Brasil, eu vejo que é uma bolha já. É uma coisa que parece que se descola, assim, em alguns casos, da realidade econômica do restante do país. Sempre está pujante, sempre está crescendo, faturando, sendo mais produtivo, né? Na mesma área, nessa área aqui se produzia X, hoje se produz 2. Então, é algo que sempre está assim. E eu acho que o mercado de hortaliças, às vezes, ele é a bolha da bolha, porque por ele ser muito agricultura familiar, ele é muito no dia a dia, ali na prática, né? E ele sempre tá crescendo. Às vezes, mesmo quando a economia do nosso país, às vezes, está indo para um lado, o nosso agronegócio, às vezes, está indo para outro. Esse ano é um exemplo, né? Tá vindo para cá conversando. Esse ano, quanto que tá bom para o agronegócio de hortaliças, por exemplo, né? E tu olha para a economia do país, nós estamos com a parte fiscal destruída e estamos com a parte econômica com o dólar a 5,80. Né? Ele está mais alto que a pandemia até. E a economia do agronegócio de hortaliças... o HF não... O HF não para. Tem os momentos, mas isso é normal, faz parte. Não existe uma rampa que só sobe, uma hora ela desce um pouquinho. Exato. Então, você falou em produtividade. Hoje nós temos aí outros modelos, né, no mercado. Iniciou-se com hidroponia, cultivos em vasos e microverdes e não sei o que. Isso não vai parar, entendeu? Sim. Então, são mudanças, alterações no mercado. Novas evoluções, inovações. E por isso que eu falo, não para. Não tem como parar. Você tem que produzir cada vez mais em área menor, muitas vezes. Tem que buscar com o quê? Tecnologia, variedades. E pegando um gancho aí também, já de uma outra pergunta, eu vejo assim, o Brasil é cada vez maior, as pessoas cada vez ficando com idade maior, mais velhas, né? A perspectiva de vida maior, o consumo, os hábitos alimentares mudando, né? Hoje você tem jovens consumindo alimentos, tem uma galera aí que já está valorizando isso, se cuidando mais, diversidades de produtos. Hoje você tem uma gama enorme de produtos que não se cultivavam no Brasil e hoje
está se cultivando e está se consumindo, desde frutas, legumes, etc., hortaliças. Então, tudo isso faz com que o mercado continue, evolua. Sim, sim. Né? Aumento da população, isso aí não tem... Eu falo sempre o seguinte, que nós já somos hoje, mas cada vez mais nós somos exportadores de HF. Eu vejo essa... Eu já escutei mais gente falando isso aí. Que algumas coisas hoje em dia a gente já exporta, né? Frutas nós somos... Né? Não, frutas sim, mas eu digo na própria linha de hortaliças também, né? Hortaliças, tem muitas coisas aí que a gente exporta, que poderia exportar, né? Que eu acho que nós vamos exportar, porque nós temos do Iapoca ao Chuí, nós conseguimos produzir. O Brasil, né, em geoclima aí é fantástico, né? Produzimos, qualquer cultura se adapta, se é melão, se é cebola. Então, olhando para esse lado, nós estamos num paraíso. Não, no nosso clima não tem praticamente não tem furacão, na verdade, não tem neve, não tem monteira de coisa que tem em outros países, né? Nós temos área para produzir. Água, muita água, na maioria das regiões, né? Vantagens, muitas vantagens. Gerson, me diz uma coisa, vou botar na saia justa agora, posso? Pode, estamos aí. Não, porque eu acho assim, Gelson, uma das coisas que mais a gente aprende muito com os nossos acertos, às vezes. Aprende, a gente vê, que legal, fiz isso aqui, deu certo, acertei, legal. Mas as coisas que mais a gente aprende é com, digamos, os nossos erros, ou uma coisa que a gente fez uma direção que foi errada, mas eu aprendi, agora eu vou em outra direção. Na tua carreira aí, já estamos em 36 anos, não? Deu 38. 38 anos, de agrônomo, de profissional. De profissional. Qual que tu acha, assim, de modo geral, assim, uma coisa que bate na cabeça, bate e pronto, qual que tu acha que foi um erro que tu no teu coração tu coloca, não, putz, um dos meus maiores erros que hoje eu não faria era mais ou menos isso daqui, que tu acha que tu poderia ter feito diferente ou tomado a decisão diferente? Eu acho que foi... Até para usar como exemplo, né, pessoal? Não, acho assim, que... de ideia. Exatamente. Mas na questão de gestão de pessoas, na parte administrativa, eu acho que eu tive essa dificuldade, eu não estudei para isso, então sempre foi uma dificuldade, né? Eu fui muito do operacional, tive uma parte muito técnica, gosto dessa parte técnica, procuro estar sempre estudando, não tenho tempo para fazer isso, mas gosto da parte técnica, mas justamente eu acho que isso é aprender com os erros e não repetir. Isso aí é sabedoria, né? Claro. Você tentar sempre evoluir, a evolução, né? Pelo que, assim, como diz, das minhas dificuldades, né? Eu acho que eu errei, eu pequei, algumas coisas assim. Graças a Deus, hoje estamos tranquilos. Evoluímos nessa questão, melhoramos em alguns quesitos. Mas, assim, enfim... entre erros e acertos, acho que acertamos mais do que erramos, senão não estávamos com resultado aí. Mas tua opinião, foi a parte de gestão. Isso, acho que foi justamente essa parte. Mas sabia que uma coisa que é interessante, que eu faço parte disso daí também, quando a gente é muito bom comercialmente, comunicador, se comunica bem, geralmente quem se comunica bem é extrovertido, assim como eu, assim como você, a gente é muito otimista. Todo bom comunicador... Acredita muito. Ele é otimista, que tudo vai dar certo, ele é muito otimista e, querendo ou não, ele não é muito organizado. Eu digo por experiência própria. De organizado no sentido que a gente vai lá, não, eu te vejo sentir... Não, vamos lá, vamos atender bem o cliente, vamos qualidade do produto. Pensando no cliente sempre. Vamos vender, vamos fazer acontecer, vamos botar a mão na massa. Quem é comunicador é de cedo, botar a mão na massa e... Só que às vezes a gente tem que olhar um pouco para trás e pensar na gestão, que não é do nosso perfil. É o ser bonzinho que... Justamente, a gente é muito otimista. E o perfil de gestor não é o nosso perfil. Gestor, eu digo financeiro, aquela coisa. Isso. É de quem mais é introspectivo, mais quieto, mais metódico, organizadinho, né? Isso é um perfil de mais analítico, né? Que chama. Mas a gente tem que olhar, aprender. Não é porque eu sou comunicativo, então eu sou um péssimo gestor. Pô, eu faço gestão do nosso viveiro. Então eu tenho que me desenvolver nisso. Eu digo que toda luz tem uma sombra, né? Tem um ditado que fala, por isso que eu digo, eu achei legal trazer isso, depois que tu falou, eu pensei nisso. Porque toda luz tem uma sombra. Se tu é um bom comunicador,
Essa é a tua luz, tu é um cara que chega em qualquer lugar, se dá bem, nunca viu... Quantas vezes eu cheguei num churrasco, às vezes com a minha esposa, e ela veio conversando de repente com um cara lá, e ela disse, tu conhece aquele cara da onde? Não, conheci hoje. Sério, conheci? Não, porque isso aqui... na verdade, mas parece assim, que é amigo de anos, né? Relacionamento. Mas não é uma desculpa, mas a gente não pode ser bom em tudo, né? Tem sempre alguma área que a gente tem algumas coisas aí que... Claro. Por isso mesmo, toda luz tem uma sombra. Se a gente é bom nisso, é perfeito, mas a gente tem que olhar para nossa sombra para se desenvolver nisso. Exatamente. E aprender com isso, né? Aprender. Não pode omitir, vamos dizer assim, né? Sempre temos que aprender. Morrendo e aprendendo. Morrendo e aprendendo. Não, que legal, cara. Mas e o Gelson? A gente está se caminhando quase para o fim do nosso papo. Passa voando. Eu te falei que ia passar voando. Passa muito rápido. O Fábio ainda falou que eu estava aí. Eu disse, mas será que coisa e tal? Não, e quando tu vê, já passou. Então, ô Gelson, indo para os finalmente aqui, qual tu acha que são as tendências do setor de produção de hortaliças para os próximos anos? Nós já falamos algumas coisas, mas assim, quem sabe tu complementar assim, tu é um cara muito experiente, né? São quase 30 anos de hortaliças, né? Certo. Pegou, como nós já comentamos aqui, lá atrás, como não era praticamente grandes nada. culturas, e agora? E hoje que está, assim, cada vez se profissionalizando mais o agronegócio de hortaliças. O que tu acha, assim, o que tu observa na produção de hortaliças por uma tendência, assim, de futuro? Então, eu vejo na questão de produção melhorias técnicas, tecnológicas, informações, inovações. Eu acho que na parte de produção aí nós temos muito para crescer. Eu, como falei, sou otimista nesse segmento, né? Vejo, assim, como exportador, né? Que a gente possa exportar. Então, eu acho, assim, que tanto a produção e comercialização é fantástico. Eu acho que só ajustes, eu acho que o produtor, além de inovação, tecnologia, ele tem que saber administrar o seu negócio. Eu acho que é uma questão, muitas vezes, que as pessoas esquecem, né, de como nós precisamos ter administração, o produtor também precisa ter administração. Mas, assim, de uma maneira geral, então, você colocando e sendo rápido, eu acho que é tudo isso que eu falei, é amplo, diversidades de produtos, né, o aumento do consumo, novos produtos que vão vir no Brasil, que não se produz aqui ainda, algumas culturas diferenciadas. Hoje você vai na Europa, tu vê muitos tipos de tomate, um exemplo, né? Aqui já temos, mas eu acredito que possa vir também. Vem mais materiais diferentes. Mais materiais diferentes, mais espécies, né? Ou variedades diferentes. Então, como já tem, mas eu acredito que vai se buscar muita coisa diferenciada nesse mercado. Então, muitas coisas assim, caminhando, para quê? Que você tem para agregar produtos, digamos, em alguma situação no produto. Sim. Né? Eu quero um sabor diferente naquele produto. Então, assim, é amplo. A minha visão é muito ampla porque eu acho que o nosso país, falando de Brasil, se for falar de mundo, né? Mas, enfim, tem muita coisa nova por vir. Tem muita coisa nova. Não para. Como, né, o HF tem muito para... Cresceu, evoluiu muito. Eu acho que nessa tomada que está aí, nessa batida que está agora, ela vai continuar. Tem muita coisa diferente chegando, né? Não quero entrar muito para não prolongar, mas tem muitas coisas tecnológicas aí chegando, que já, como falei, já tem algumas, mas tem muitas coisas vindo para agregar dentro de cada produto. Então nós vamos ver muita coisa ainda. Como falei, já tem produtos hoje, né? Nós temos os microverdes, tem cultivos ou na hidroponia, então são vários segmentos, né? Isso vai vir mais coisas diferentes aí, né? E para isso o produtor tem que estar antenado, né? Produtor, viverista, o pessoal que está no mercado. Todo mundo tem que estar junto. Eu acho que isso é uma questão que você não pode ficar para trás. Se você parou um pouquinho, já a coisa até... Outra situação que eu falo sempre, né? No HF, por que eu tomei esse amor no HF? Porque ele é muito dinâmico, né? Eu trabalhei com grãos e ela mudava, mas não tanto assim. Você tinha um fungicida, um herbicida e aquilo era 10 anos. E aquilo aquela situação. Sim. E o HF, meu amigo, tu acorda, amanhece, tem uma coisa diferente. Então é muito dinâmico, dinâmico. Por isso que eu acho, assim, muito interessante. Tem toda essa parte aí dos biológicos também, que evoluiu muito no agro, né? Os fertilizantes, enfim, várias
vários produtos aí, várias situações. Então, a gente falando só de semente, parece que a gente não está enxergando o contexto. Sim. Mas tem muita coisa chegando, muito maior. E aí, isso não tem limite. E complementando, eu acho que o produtor, para aproveitar essas oportunidades, ele tem que se profissionalizar, eu acho, né? Porque por mais que, vamos dizer, a oportunidade ela bata na tua porta, se tu não estiver pronto para aproveitá-la, o que vai se adiantar? Às vezes tu até vai tentar aproveitar, mas se tu não estiver pronto, organizado, eu acho que acaba se dando mal até. Então, hoje tem que estar pronto para aproveitar as oportunidades, novos materiais, novas oportunidades, novos manejos, novas oportunidades de negócio que às vezes aparecem. Mas eu acho que uma coisa que mais está se desenvolvendo mais é a parte de profissionalização, de ver o produtor, o viverista, ver o negócio dele como uma empresa realmente, ter essa visão, de se preocupar com o cliente, de marca, de marketing, de produto, de qualidade, porque no fim das contas é isso que vai fazer ele se destacar e colher os frutos, eu acho, né? Com certeza, o produtor é qualidade, né? Isso é fundamental, né? Porque não é mais uma escolha, né? Quando a gente estava falando antes do mercado dos anos 90, início de 2000, o produtor, o viverista, ele não tinha o básico, às vezes ele tinha que, como eu falei, né, tu viu isso na prática, jogar a semente a lanço e torcer para nascer alguma coisa, para conseguir produzir, aquela dificuldade, né? Hoje essa dificuldade do simples já passou. Já passou. Hoje em dia, eles nem falar em profissionalizar, eu acho que sempre são etapas, né? Vai falar pro cara daquela época, não, você tem que se profissionalizar. O cara vai olhar para ti, eu não consigo nem colher o alface aqui, porque não tem muda, a semente é nua, é uma dificuldade. Então como é que tu vai dizer para um cara naquela época se profissionalizar? Não estava na etapa daquilo. Mas eu vejo que hoje não é nem um diferencial, é uma obrigação de se profissionalizar, sabe? De se organizar. E está mais próximo, né? Como a gente fala dos meios digitais, tudo isso facilitou muito. Então hoje o produtor tem esse acesso, né? Está muito mais tranquilo para ele. Ele tem que buscar realmente. E para ficar competitivo no mercado. Para que, né, com certeza, ele se diferenciar, ganhar um preço maior no produto. Eu sempre digo, as oportunidades, às vezes, quando parece que ela cai no colo de determinada pessoa, de determinada empresa, não é verdade. Nenhuma oportunidade cai no colo de alguém. A oportunidade ela está no mercado e quem tem ela na mão diz, para quem que eu vou botar essa oportunidade? E aquela pessoa, aquela empresa ou aquele, né, vai olhar quem são as melhores opções. Quem está melhor posicionado, mais preparado, quem está com vontade, quem sempre está buscando se desenvolver. Mesma coisa você. Praticamente todas as empresas de semente você já foi representante, já trabalhou com elas, as maiores do mercado. E na época elas não caíram no seu colo à toa. E sim, porque certeza. Tu estava, por esse motivo que tu já falou, estava bem posicionado, estava com vontade, estava querendo fazer acontecer. Uma das únicas pessoas naquela época estava querendo fazer isso no nosso estado, por exemplo, né? Então não foi à toa. Não foi, exatamente. Foi a busca de muito trabalho, né? Isso não tenho o que negar, mas a gente buscou. Sim. E é isso que precisamos que seja dado continuidade no mercado aí. É isso aí, Gelson. Então, e diz uma coisa, agora eu vou fazer um pedido para ti, porque eu faço para todos os convidados. Olhando para sua câmera aqui, tu que é um cara experiente, 30 anos só no HF, e são quase 40 de agrônomo, né? Que conselho você daria para produtores e viveristas que querem crescer e profissionalizar o seu agronegócio? Então, como a gente já comentou até o momento, né? Essa busca de tecnologia que não pode parar, busca de melhores produtos, conscientemente, fazendo as coisas com qualidade, buscando todo o acompanhamento que precisar das pessoas que estão querendo ajudá-las. Eu acho que você também tem que querer, né? Muitas vezes não é só as pessoas fornecerem esse atendimento, mas você também tem que receber, né? E esse é o conselho que eu dou, para as pessoas acreditarem, né, no seu técnico, no seu agrônomo e buscar toda a excelência dentro da sua produtividade, da sua produção, dentro da sua propriedade, com administração, como eu falei antes, inovação, tecnologia. Tem que estar aberto a isso tudo. Acho que a mensagem para o produtor é essa. E não desanime, né? Eu acho que, como já falei várias vezes, o mercado brasileiro é fantástico, consumo cada vez maior. Não é para desanimar. Não há motivos para desanimar. Só temos que colher bons frutos. Saber fazer
bem feito e colher, não tem se errado. adaptar e aprender. Se adaptar e aprender, que isso sempre foi e sempre vai ser assim. Hoje você tem uma situação, amanhã você tem outra, hoje você tem uma idade, amanhã você tem outra, enfim, é adaptação e é isso, né? Espero também que os jovens, a gente tenha uma vontade, assim, a gente como extensionista, digamos assim, como técnico, como agrônomo, uma vontade de que os filhos perpetuem, que os filhos deem continuidade nesse ramo, que é um bom ramo, é um bom negócio. Não puxando a brasa para o nosso assado, mas o nosso agro é bom. Deus. É bom demais. É isso a mensagem, né? Seria isso, não tem... que fique gravado aqui, nesse dia, aqui agosto de 2024, que nos próximos 5 a 10 anos vai ser difícil que bata a lucratividade do agronegócio de hortaliças. Pode escrever isso aí, porque cada vez mais está se afunilando mais a produção, enquanto o consumo aumenta, e a gente assim vê essa dificuldade, às vezes, de pessoas continuarem na roça, né, de ter pessoas mais de idade produzindo, e essas pessoas a gente vê daqui a pouco parando, mas a renovação ela vai acontecer, isso faz parte, alguém vai ter que produzir. Mecanização vai vir, uma sequência de... Sequência, e as oportunidades, como tu falou, né, para ficar atento para essas mudanças. Acho que é por aí. Temos que fazer o agro girar, né? Não podemos parar. Precisamos, né? Para sobreviver, o planeta, né? Claro, precisa de alimento. Com certeza, alguém tem que fazer acontecer. Alguém tem que fazer, produzir alimento aí. Mas muito obrigado mais uma vez, Leonardo. Ô, Gelson, eu quero te agradecer de coração por tu ter topado esse desafio, né? É um pouco meio nervoso aí, mas tudo bem. Isso aí é só o primeiro, né? Vamos marcar o segundo para falar de outros assuntos. Não, tem... E aí a gente vai estar mais descolado, então. Não, que nada. Mas assim, Gelson, eu agradeço imensamente. É uma grande alegria trazer tu aqui para trazer a tua experiência, trazer toda a tua bagagem nisso, tu que é um cara, como eu falei, tão conhecido tanto no nosso estado aqui em Santa Catarina, quanto no Brasil todo, e reconhecido principalmente pelo que eu falei aqui, por ser alguém que se dedicou, botou a sua vida quase à disposição, né, todo esse tempo, 30 anos, né, 2024, começou em 94, para desenvolver o agronegócio das hortaliças, né? Ter essa alegria, como tu falou do agronegócio, cara, todo sementeiro tem esse brilho nos olhos de ver, botar aquela sementinha lá, aquela variedade, e aí ver aquela novidade e desenvolver aquele insumo. Então, e tu foi um cara o cara que trouxe empresa de plástico, empresa de substrato, bandeja, semente, tanta coisa que, assim, eu digo para ti, se ninguém te agradeceu até agora, eu te agradeço por todo o trabalho prestado pelo nosso estado no mercado de hortaliças. Obrigado. Que tem o teu dedo. Tem um dedo de outras pessoas também, mas tem o teu dedo aí que fez muito acontecer pelo nosso estado. Muito obrigado. E espero que quem esteja nos ouvindo, né, que aproveite algumas coisas do nosso papo aqui hoje. Essa ideia. Enfim, estamos aí para tentar solucionar, ajudar, colaborar de qualquer maneira. Experiência não falta. Né? Estamos aí, na luta aí. Show de bola. Obrigado mais uma vez, obrigado. Tudo bom. E se você está até esse horário aqui olhando, quer dizer que a gente trouxe alguma coisa valiosa e pôde te ajudar de alguma maneira. E espero que tenha sido dessa maneira. O Gelson volta em outra oportunidade para falar sobre mais assuntos, trazer a oportunidade dele, informações, experiências deles aqui para nós. E é isso aí, o AgroConecta é isso, é trazer informação para ajudar você a profissionalizar o seu agronegócio, a você desenvolver ele, manter ele firme e crescer para ter os resultados que você precisa para você e para sua família. Você produtor rural, você viverista, para, como o Gelson falou, não desanimar, profissionalizar, estar firme, passar as dificuldades e aproveitar as oportunidades de negócio, de mercado, que cada vez vão aparecer mais. E quem estiver pronto, como a gente falou, vai estar aproveitando e se desenvolvendo no mercado. Beleza? Muito obrigado. Não esquece de deixar seu comentário aqui, o que você achou desse episódio. Se não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui para receber as notificações. E até o próximo episódio, que vai ser o 8º do AgroConecta. Fique com Deus e até a próxima. Tamo junto.